Me encontre nos campos verdejantes. Essas foram as últimas palavras, ou uma das últimas palavras de uma amiga muito especial que já está com Cristo. Todas as últimas palavras são muito importantes, mas as de Jesus são consideradas as janelas que nos permitem ver diretamente dentro do coração de Deus. Hoje nós vamos falar sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Eu sou a Érica Oliveira, eu estou em Luxemburgo e vou falar a primeira das 7 palavras. Perdão. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 33 e 34. Jesus acabara de ser crucificado. Os soldados romanos estavam dividindo as suas vestes. Os líderes religiosos estavam zombando dele. O povo estava fazendo bagunça ou indiferença em relação ao que acontecia naquele momento. E mesmo em meio a essa dor, Jesus intercedeu por aqueles que o feriam. Ele teve um perdão imediato. Aquele que era uma vítima de assassinato faz um pedido inusual de perdão sobre aqueles que estão assassinando a ele. E eu fiquei pensando, qual é a minha e a sua reação quando nos sentimos atacados? Será que nós desejamos juízo, consequência? Afinal, eles precisam aprender. Justiça precisa ser feita. Eu amo a Deus, eu sou cristão, mas eu não sou bobo, né? Jesus não estava falando com as pessoas, Jesus não estava se dirigindo aos assassinos. Jesus, como sempre, ora, fala com o Pai. Jesus intercede por aqueles que o ferem. A segunda coisa que eu vejo é que ele é perdoador e a gente vê o coração de Deus. Essa palavra mostra que o perdão de Deus antecede o arrependimento. Ele está sempre disposto a perdoar. O perdão de Deus não depende da nossa escolha de nos arrepender. Ele já nos amou, ele já nos perdoou. Isso era quem Jesus era. Em Marcos 2,5, o texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é o que nós precisamos. Nós precisamos ser perdoados. Aquele filho que faz errado contra os pais precisa escutar: eu te perdoo. Aquela amiga que fez errado com o amigo, aquele casal que cometeu erros, precisam ouvir: eu te perdoo. Eu preciso ouvir: Pai, eu preciso do teu perdão. A frase que ecoa no meu coração é Jesus intercedendo por mim: Pai, perdoa a Érica. A terceira coisa que eu vejo é uma cegueira espiritual. Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso aponta para a ignorância espiritual que levava ao pecado. Não é que eles eram inocentes. Eles sabiam que eles estavam matando um homem não culpado. Jesus não estava buscando uma justificativa para perdoar eles. Jesus não estava encontrando uma desculpa. Olha, eles não sabem o que fazem. Na verdade, o que a gente entende é que, apesar dos soldados que mataram a Jesus estarem cumprindo uma missão, o resto das pessoas não sabia o tamanho do crime que eles estavam fazendo. Paulo, em 1 Coríntios 2,8, diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Aquelas pessoas estavam cegas no seu pecado. Existia uma cegueira espiritual. Era muito mais se Jesus era muito mais claro sobre se Jesus era culpado daqueles crimes ou quem era Jesus. Jesus nunca entregou uma justificativa, mas Jesus estava falando para o Pai: Pai, eles são cegos espirituais. Eles não veem que não é só sobre matar um homem inocente, é sobre ferir o coração do Pai. Eles eram cegos espirituais. Eles não podiam enxergar o que eles estavam fazendo. E a quarta coisa que me chama muita atenção é que esse perdão público gerou um testemunho para a salvação. Existem 3 pessoas que a gente pode encontrar que foram impactados para a salvação a partir desse lugar. O primeiro é o criminoso do lado de Jesus na cruz. O texto de Lucas 23, 41 e 43 diz assim:
A nossa condenação é justa, eles diziam para Jesus. E por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. E aquele criminoso disse para Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus intercede por aquelas pessoas. E o primeiro que recebe salvação é aquele criminoso que estava ao seu lado na cruz. Sim, um criminoso culpado. Através da intercessão de Jesus, encontra salvação. O segundo sujeito ali que acontece, que recebe salvação, é o centurião. O texto, versículo 47 desse mesmo capítulo diz assim: quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus dizendo: de fato, esse homem era inocente. E logo um pouquinho adiante, as pessoas que participaram do Pentecostes, em Atos 2:1, quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. As pessoas que tinham visto o que tinha acontecido na cruz, elas foram impactadas e resolveram seguir a Jesus. E agora, o que isso é para mim e para você? A cruz é o lugar de reconciliação e perdão. Nós fomos alcançados pelo perdão. Eu fui alcançada pelo perdão. Você foi alcançado pelo perdão. A partir de agora, é hora de compartilhar esse perdão. Que Deus te abençoe. Amém. Nessa noite. Meu nome é Juliana e eu vou dar continuidade com vocês nessa jornada das 7 palavras de Jesus. Eu vou falar com vocês hoje a segunda palavra de Jesus na cruz. E essa palavra, ela fala sobre salvação. Essa palavra a gente encontra lá em Mateus 23, de 39 a 43. Eu vou ler com vocês. Mateus 23, 39, diz assim: um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. 42. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, ainda hoje você estará comigo no paraíso. A pastora Érica, ela acabou de compartilhar com a gente a primeira palavra de Jesus na cruz, que fala sobre perdão. E Jesus, naquele momento difícil da vida dele, passando por um momento de dor, de sofrimento, ele tira um momento e faz uma súplica a Deus por perdão para aqueles que estavam causando mal. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o que me chama muita atenção naquele momento é que Deus começa a responder a oração de Jesus prontamente. Não é impressionante como a palavra de Jesus, ela tem poder e gera transformação? Jesus pede perdão por aqueles que estavam fazendo mal e as coisas ao seu redor, ali mesmo, naquele momento, já começam a mudar. E a gente sabe que as coisas começam a mudar porque ao lado de Jesus havia um ladrão, um criminoso. Alguém que havia feito algo ruim para estar ali. E alguma coisa acontece dentro desse homem. Algo começa a ser transformado no coração dele. Porque no próximo momento ele vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E isso é tão poderoso, queridos, porque naquele momento, aquele criminoso que não tinha salvação, aquele que estava com a vida desenganada, que era rejeitado pela sociedade, que tentava preencher um vazio fazendo coisas erradas, ali, minutos antes da sua morte, ele em Jesus encontra tudo o que ele precisava. Ali, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele conhece Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus como um rei de um reino que não era terreno. E através desse reconhecimento que foi gerado no coração dele, ele pede por salvação.
Naquele momento, os três ali crucificados fisicamente, de igual para igual, aquele criminoso, ele é tomado pela compreensão da natureza espiritual do reino de Deus. Algo começava a ser gerado no coração dele. E ele entendeu que a salvação naquele momento não era a salvação da sua dor física, não era a salvação da crucificação, ele não deixaria de sentir a dor que ele estava sentindo, mas era sim a salvação da sua alma. Então Jesus, naquele momento de angústia, imediatamente vira para ele e diz: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então o criminoso foi salvo, aquele homem que era considerado um perigo para a sociedade, afinal ele estava sendo crucificado, que foi rejeitado, agora ao lado de Jesus foi salvo. Aquele homem que antes de se encontrar com Cristo era apenas um ladrão, foi assaltado pela salvação. Nessas palavras de Jesus, a gente encontra algumas verdades poderosas que eu queria compartilhar com você. A primeira é a salvação de Jesus, ela é pela graça e não por obra, graças a Deus. Aquele ladrão não tinha feito nada de bom, pelo contrário. Ele cometeu um crime e por isso ele estava ali. Mas a graça de Jesus, ela é para todos nós, ela é para mim, ela é para você, ela nos alcança mesmo sendo pecadores. Quando nós o reconhecemos como Senhor, como nosso Senhor e Salvador. Não há nada que eu possa fazer de mais, não há nada que eu possa fazer de menos, que me garanta a salvação, a não ser a fé. Romanos 10:9 diz, se confessar com a tua boca e crer em seu coração, será salvo. Não há esforço maior do que a graça de Jesus. Basta crer em seu coração e confessar com a sua boca. Sabe quando em nossos relacionamentos terrenos a gente se esforça para caber em um grupo específico ou caber em um relacionamento? Quando a gente se esforça para agradar o chefe, se esforça para encaixar numa cultura que não é a nossa cultura natural, aqui nesse relacionamento, o esforço já foi feito e já foi pago. Nesse relacionamento, ele te aceita como você está. Está quebrado emocionalmente? Vem. Está passando por lutas, momentos de dúvidas na vida? Vem. Está passando por um luto? Está bravo? Está angustiado? Está triste? Pecou? Vem. Como você está hoje? Jesus te encontra onde você está. A graça dele te alcança. Ele já fez o esforço por você. A segunda verdade que a gente encontra nesse texto é que a salvação de Jesus ela é imediata. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação de Jesus ela não tem espera. Ela acontece no momento que você o reconhece. Naquele momento de dor, de sofrimento, Jesus, tomado pela graça e compaixão, estendeu da sua bondade e ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. Ele não esperou a dor dele passar, ele não esperou a dor do ladrão passar, ele não esperou um momento menos desconfortável, um momento conveniente. Não, naquele momento, Jesus responde à oração daquele homem. E é esse Jesus, o meu e o seu Jesus, que responde às nossas orações hoje. Há salvação para a sua casa, a salvação para você, a salvação para a sua família, a salvação quando o diagnóstico é desenganado, a salvação para aquele parente, para aquele filho que todo mundo fala não tem mais jeito. A salvação te esperando hoje. A terceira verdade que eu vejo nessas palavras de Jesus é que a salvação, ela é acompanhada da sua eterna presença. Comigo no paraíso, é o que diz Jesus. Aqui nós vemos não somente Jesus trazendo graça para aquele homem, trazendo salvação, mas estendendo da sua eterna presença. Mais do que estar no paraíso, meus irmãos, eu quero estar onde meu Jesus está. Uma promessa maravilhosa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que estaríamos com Jesus, junto dele, para todo sempre. E eu queria terminar minha parte compartilhando com vocês uma música muito antiga,
que enquanto eu estudava, essa música veio no meu coração e eu fiquei cantando essa música. Eu falei, nossa, o que está acontecendo? E aí, no último trecho, eu falei, nossa, eu acho que essa música talvez fale um pouco daquilo que o criminoso, que o ladrão sentiu naquele momento. É uma música dos Vencedores por Cristo. Não revela a minha idade, porque eu aprendi com meus pais. E ela chama Nada Melhor. E ela fala assim, caminho estreito, eu vi a cruz. E no meu peito, céu em luz. Meu sonho, a paz. Achei, enfim, Jesus em mim. Jesus em mim. Que Ele esteja com você e que Ele te alcance nessa noite. Deus te abençoe. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Eu e minha família estamos aqui em El Porto de Santa Maria como missionários, somos pastores da Vida Church, servimos ao Senhor aqui. Eu queria compartilhar com vocês a terceira frase que Jesus falou na cruz. Vamos ler juntos João 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse, esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa passagem ela é muito rica e tem muita coisa que nós podemos pensar. Mas o centro dela mostra esse cuidado de Jesus com a tua mãe. Esse cuidado que nos remete a duas palavras, amor e honra. A honra, porque ele estava sim cumprindo um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Aqui ele estava, sim, cuidando da sua mãe, mesmo no meio da dor. E o amor era esse cuidado, aonde ele entrega a sua mãe para João. E é interessante quando a gente pensa aqui, puxa, ele entregou sua mãe aos cuidados de João. Mas aqui também ele reorganizou uma relação, porque João também ganhou uma mãe. Então não foi só Maria sendo cuidada, João também ganhou uma mãe para ele. E aqui nós podemos pensar em dois pontos para aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente já vê nessa passagem. A primeira é esse Deus, esse Jesus pessoal, esse Jesus que vê a nossa dor, se preocupa com ela. Maria, nesse momento, ela não ficou abandonada. Jesus estava cumprindo o seu propósito aqui na terra, mas ao mesmo tempo, antes de sair, mesmo no meio da dor, ele viu a sua mãe, ele se preocupou com os dias futuros da sua mãe. Então esse Senhor de detalhe, esse Senhor que cuida, quantos de nós não temos testemunho de que no meio de uma situação de dor, talvez de perda, nós vimos a mão do Senhor, nós vimos o cuidado, nós vimos que existia sim um Pai amoroso cuidando de tudo. E o outro ponto, que também é muito importante, é esse fato de saber que durante a nossa caminhada nós vamos ter diferentes papéis. Isso faz parte. Nós temos sim que entender que na nossa natureza já funciona assim. Nós somos filhos, nós somos algumas vezes chamados a ser pais, avós, e é normal a gente ter diferentes papéis, diferentes funções enquanto nós estamos servindo ao Senhor. E isso não muda uma coisa, o propósito. Sempre é o servir o propósito. Agora, quando nós estávamos pensando nessa passagem, orando, o Espírito Santo entregou uma imagem que, na verdade, me remeteu a um cuidado do Senhor com a nossa dor. Quando você imagina essa cena, o que nós vemos? Nós vemos sim um madeiro, nós vemos o Jesus no madeiro e nós vemos embaixo a sua mãe olhando para cima, vendo o seu filho e ela sentindo a dor. Ao mesmo tempo, nós vemos João, o discípulo amado, olhando para cima e sentindo dor. E o que aqui o Senhor quer nos ensinar? Existe aqui, sim, nós podemos falar, às vezes, uma fórmula ou um ensinamento de como nós podemos enfrentar as nossas perdas. Como que no meio da dor nós encontramos cura.
como que no meio de algo ruim nós podemos sim ser tocados e transformados. O que o Senhor nos ensina? Ele falou: João, olha para minha mãe. Mãe, olha para o João. O Senhor reorganiza os papéis. Tire o seu olhar da dor. Olhe ao seu entorno. Sirva e ame. E nesse lugar você será restaurado. Nesse lugar vai ser um lugar de cura. Não adianta a gente caminhar olhando para aquilo que nos dá dor. Não, olhe à sua volta, reorganize os papéis, viva um novo propósito, mas sempre servindo e amando. E esse é o nosso chamado, seja na nossa casa, seja como comunidade. Nós somos chamados a tirar o olhar da nossa dor, daquilo que nos desafia, olharmos sim aos nossos irmãos, olharmos sim aonde podemos servir. E ali, servindo e amando, nós vamos ser curados e restaurados. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o propósito de cada um, e é uma alegria estar partilhando. Você pode se sentar. Feliz Páscoa, Vida Church. Meu nome é Ana Paula. E eu vou continuar aqui no caminho das 7 palavras de Jesus na cruz. E vou compartilhar com vocês a 4ª palavra, que é a palavra de angústia. Então, eu queria que você lesse comigo lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, que diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Você sabe que essa palavra, para mim, resume muito a magnitude daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Porque pensa comigo, Jesus, o Filho de Deus, santo, irrepreensível, estava numa cruz, carregando todo o pecado do mundo. Pensa agora aí, se você consegue imaginar, no pior pecado que você consegue pensar que alguém possa cometer. Jesus estava carregando esse e todos os outros, do primeiro que foi cometido lá no Jardim do Éden ao último que vai ser cometido antes dele voltar. Todos esses pecados nas costas de Jesus. Essa cruz era pesada demais. Jesus estava ali, sem nunca ter cometido um único pecado, enfrentando a ira e o juízo de Deus por cada um deles. Essa prova de amor é grande demais. E Jesus, ele sendo 100% homem, ele sentiu na pele a dor do abandono, a dor que é essa separação do Senhor. Ele que sempre viveu em uma harmonia perfeita na Trindade, uma comunhão de amor com o Pai, se viu ali, no seu momento de maior dor, de maior angústia, sozinho, abandonado. E ele ora: Deus meu, por que me abandonaste? E eu acho que eu e você, a gente consegue se identificar com essa oração de Jesus. Eu acho que eu e você, a gente muito provavelmente já fez essa pergunta para Deus, no momento de dor e no momento de sofrimento. Senhor, por que me abandonastes aqui quando a minha família está desmoronando? Aqui quando os meus filhos estão perdidos, aqui quando eu estou sentindo que não tem saída, quando tudo está dando errado, quando o diagnóstico é horrível. Cadê o Senhor? Por que o Senhor me abandonaste? Jesus experimentou ali o silêncio do Pai. Você já experimentou o silêncio do Pai num momento de sofrimento? Onde não houve resposta do porquê? É muita dor. Mas as boas novas é que a gente sabe como essa história termina. A gente sabe que o sofrimento tinha dia e hora para acabar. A gente sabe que por mais profunda que fosse a dor da sexta-feira, o Senhor tinha um plano maravilhoso e perfeito para cumprir no domingo.
a gente sabe que a soberania do Pai era grande, era perfeita, e Jesus sabia disso também. Essa frase que Jesus fala, ela é uma referência lá do Salmo 22, do rei Davi, que começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas esse salmo termina assim, eu vou ler com vocês. Termina assim: e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Jesus sabia qual seria o final dessa história. Mas ele sofreu. Ele sofreu pelo meu e pelo seu pecado. Então ele conhece a nossa dor, ele conhece o nosso dia escuro, ele conhece essa sensação e esse sentimento e essa angústia profunda que muitas vezes nós passamos. Ele passou pela maior delas, mas ele venceu. Ele venceu a minha e a sua dor, ele venceu o meu e o seu sofrimento para que nele nós também pudéssemos vencer. Essa é a boa nova de Jesus. Ele venceu. E não só isso. O Senhor é soberano no nosso sofrimento. Então, quando você estiver passando por uma noite escura, por um momento de dor profunda, se agarre a essa verdade da palavra. O Senhor vê o nosso sofrimento. Ele vê e Ele se importa. Ele já passou por aí e Ele te entende. Mas Ele venceu o sofrimento para que nós pudéssemos vencer. E os planos do Pai são perfeitos. Lembre-se disso no dia da sua dor. Os planos do Pai são perfeitos. Por mais terrível e dolorosa que seja a sexta-feira, a vitória do domingo, ela é gloriosa, ela é transformadora. Você crê nisso? Você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz? Você crê naquilo que Ele pode fazer no meio do seu sofrimento e através do seu sofrimento? Deus é maravilhoso, que a gente possa se agarrar a essa verdade para, como Davi, no final, a gente possa glorificar, sabendo que o Senhor agiu poderosamente. Amém? Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Obrigada por aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Deus abençoe vocês. Olá, meus irmãos. Eu sou o Eduardo Passos, falando aqui de Luxemburgo, mas eu vivo lá no Porto, em Portugal. E a quinta palavra da cruz que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28, quando Jesus, no ápice da sua humanidade e sofrimento, ele diz: tenho sede. Nós sabemos que Jesus era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, vai dizer assim que o Filho de Deus foi morto desde a criação do mundo. Isso nos mostra que a cruz não foi algo ao acaso. Ela fazia parte do plano de Deus desde o início. Deus se fazendo homem, deixando a sua glória e vindo habitar entre nós. Jesus, como homem, experimentou todas as aflições que um homem possa experimentar: fome, angústia, tristeza e também limitações físicas como cansaço, fome e sede. Na cruz, ele manifesta essa humanidade dizendo: eu tenho sede. Na cruz também é manifestado o ponto central do Evangelho. Nela Deus cumpre a sua justiça e demonstra o grande amor dele por você e por mim. O amor de Deus é derramado copiosamente sobre nós, de forma que sacia 100% a nossa sede. Jesus é a água viva que desce dos céus para saciar a nossa sede. Quando nós chegamos a um ponto em nossa vida, meus irmãos, quando nós não vemos, nos vemos, na verdade, num deserto escaldante, olhamos de um lado e de outro e tudo que vemos é secura, ao ponto de até nos faltar fôlego e de secar a nossa garganta, nós podemos ter a certeza, a plena certeza que há uma fonte de água viva, fresca à nossa disposição.
a água que mata a nossa sede, que revigora as nossas forças e que nos enche de esperança para um futuro. No encontro lá de Jesus com a samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus instiga aquela mulher dizendo: "Ah, minha filha, se você soubesse quem eu sou. Ah, minha filha, se você me pedisse, eu lhe daria água viva que jorra para a vida eterna." Meus queridos irmãos, na sede de Jesus, nós somos saciados. Na sede de Jesus, há uma fartura de um Pai amoroso. O amor de Deus é manifesto de forma gloriosa na sede de Jesus. Na Páscoa, o cordeiro que tem sede é o mesmo que sacia nossa sede. Nós temos à nossa disposição uma fonte inesgotável de água, que sacia não só nossa sede, mas a sede dos outros. Ah, meus irmãos, nós precisamos anunciar ao mundo nessa Páscoa que Jesus é aquele que sacia a nossa sede. Você pode fazer isso, eu posso fazer isso, falando com o meu vizinho, com o meu amigo do trabalho, com o motorista do Uber. Páscoa é o anúncio da vida e esperança. Uma ótima Páscoa para você e que Deus te abençoe. Meu nome é Antônio Oliveira e eu estou falando com vocês desde Luxemburgo. Eu vou comentar aqui um pouco sobre a sexta palavra de Jesus na cruz. Essa palavra é: está consumado. O texto está em João, capítulo 19, versos 29 e 30. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Já parou para pensar como nós celebramos e damos gritos de vitória diante de grandes conquistas? Pode ser uma universidade que você está concluindo, pode ser uma conquista material que você alcançou, pode ser um grande passo na tua carreira que você chegou a conquistar, e quando você chega no final daquele grande processo, você fala: consegui, cheguei, concluí esse grande desafio. O que está acontecendo aqui nesse momento é exatamente isso. Jesus declara um grito de vitória antes de morrer. Não é um grito de derrota, não é tristeza, não é para baixo, mas a missão havia sido cumprida e a palavra original é tetelestai. Jesus celebra, Jesus grita a sua vitória ali naquela cruz. Essa palavra tetelestai, usada no original, ela é usada em 3 contextos. O filho que cumpre a ordem do pai. Existe um sentido financeiro também. O pagamento de uma dívida, quando você quita uma dívida. Ou a compra de um imóvel, quando você passa a escritura, quando você transfere de nome. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo já foi feito por Jesus. Não existe mais nada que ninguém possa fazer para nos ajudar a sermos salvos. Tudo está em Jesus. Ele fez tudo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo e na sua obra naquela cruz. Não existe nada melhor, nada maior que pode ser feito por nós. Embora Jesus agonizou por pelo menos 6 horas nesse processo de tortura chamado crucificação, ele nunca esqueceu o seu propósito e ele foi até o final. Ele nos lembra com essa palavra vitoriosa que a sua missão foi cumprida. Ele aguentou até o final e por isso hoje nós também temos essa palavra de vitória. Tetelestai significa totalmente pago, completo, redenção total. A dívida foi paga, a obra da salvação foi concluída. É o fim da velha aliança e o início da nova. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nada pode ser acrescentado à cruz. Vivemos pela obra consumada, não por nossos méritos, mas por aquilo que Ele fez.
porque Ele foi até o fim. Hoje nós podemos crer nele, entregar as nossas vidas, e hoje você tem a oportunidade para fazer isso, nos rendermos e chamá-lo Jesus. O que Ele fez, faz e ainda fará, diz muito sobre quem Ele é. Deixa eu lembrar de alguns nomes de Jesus. Ele é resgatador, porque Ele sabia que nós precisamos de ajuda. Ele sabia como você estaria hoje aqui nesse lugar. E o que nós estamos cansados, sobrecarregados, sabemos que não somos suficientes. Mas hoje Ele te traz aqui a esse lugar, para esse encontro verdadeiro, e Ele te dá um novo fôlego hoje. Você não vai parar, você vai continuar por aquilo que Jesus fez na cruz. Ele é libertador, porque Ele luta por nós. Ele veio para nos libertar do medo, da vergonha, da culpa e nos mostrar um novo mundo cheio de oportunidades que Ele hoje quer nos entregar de presente. Ele é Salvador, porque veio nos salvar dos nossos pecados e nos permitir viver uma vida verdadeira que somente encontramos nele. Príncipe da paz, Messias, Cristo. Isso significa que a nossa busca termina nele. Ele é pedra angular, maravilhoso, conselheiro, Deus Todo-Poderoso, nosso advogado, nosso grande sumo sacerdote. Ele é o eu sou, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é o pão da vida, luz do mundo, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Seu nome é Cordeiro de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Filho de Deus e Filho do Homem, Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui com a gente hoje. Ele é a resposta, Alfa e Ômega. Mesmo com todos esses nomes, ele não pode ser totalmente definido por palavras, símbolos e sons. Nada pode descrevê-lo totalmente. Ele não cabe nas nossas formas e caixas. A história mostra que ele não pode ser derrubado ou esquecido. A morte não pôde vencê-lo. O túmulo não pôde segurá-lo. Quem coloca sua fé nele e vive de acordo com a vontade dele para as nossas vidas, experimenta o mesmo poder que o levantou da morte e transforma a sua vida de dentro para fora. Ele é o ar fresco que você necessita hoje. Ele é a esperança para o desesperado. Ele é a vida verdadeira, o nome sobre todo nome, quem foi, quem é e virá. Nosso Cristo, nosso resgatador, está aqui conosco nesse exato momento. Deus te abençoe. Boa noite, família Vida. Boa noite, família Vida. Meu nome é Vini e eu estou aqui para falar com você sobre a última palavra de Jesus na cruz. A 7ª palavra de Jesus. Esse Jesus que é filho de Davi, que é a semente de Abraão, esse Jesus que foi prometido desde Gênesis no capítulo 3, esse Jesus que é o Alfa e que é o Ômega, esse Jesus que é o esperado das nações, o amado da nossa alma, maravilhoso, conselheiro, o príncipe da paz, esse Jesus que pregou as melhores mensagens, o melhor pregador do mundo, o melhor líder do mundo, esse Jesus que era revolucionário, esse Jesus, Filho de Deus, fez tudo o que fez nessa terra por amor. Esse Jesus que veio na terra para contar para o homem como era ser Deus e voltou para Deus para contar para Deus como era ser homem. Esse homem por 3 anos pregou, esse homem por 3 anos espalhou a verdade de Deus, a vida que fluía de dentro de si. Esse homem foi preso, açoitado e crucificado. E na cruz, esse Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus na cruz disse: eu tenho sede. Jesus na cruz bradou: tetelestai, está consumado. E um pouco antes de morrer, reunindo o seu último fôlego, enfrentando uma dor inimaginável, a palavra de Deus nos diz em Lucas no capítulo 23, no versículo 46, que Jesus bradou em alta voz e disse: Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por um segundo o diabo achou que tinha vencido. Por um segundo o diabo achou que tinha matado o Filho de Deus. Por um segundo o inferno, o diabo e seus demônios estão em festa. Nós acabamos com o plano, nós aniquilamos a ideia de Deus, nós destruímos Jesus. Mas o diabo não matou Jesus, os demônios não mataram Jesus, os soldados não mataram Jesus, o Império Romano não matou Jesus. Jesus não foi morto, Jesus se entregou. Pai, nas tuas mãos eu entrego. Nada nesse mundo podia matá-lo. Ele que precisava se entregar. E Ele fez isso por amor de você e por amor a mim. Jesus ali naquela cruz cumpriu o seu propósito. Jesus se entregou para morrer ali naquele lugar, porque Jesus já tinha feito tudo o que Ele podia fazer. Jesus já tinha feito aquilo pelo qual Ele nasceu para fazer. Jesus ali naquela cruz se entrega porque o propósito está concluído. Jesus veio para te dar vida, salvação, vida eterna, e foi isso que Ele fez. Jesus não morreu para te dar um carro novo, uma casa nova, um green card, um milagre, nada disso. Jesus morreu, se entregou, cumpriu o seu propósito para te dar algo muito maior do que todas essas coisas. Jesus te deu vida e vida eterna e salvação. Onde estão os teus pecados? Jesus pagou por todos eles. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém está me matando, sou eu que entrego. Está cumprido, está feito. Eu fiz tudo que eu nasci para fazer. Eu preciso te perguntar, meu irmão. Você está pronto para morrer? Ou você está deixando alguma coisa para fazer amanhã? Você está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida, ou você está fugindo dele? Certa vez, São Francisco de Assis estava plantando algumas flores. Alguém passou por ele e perguntou: São Francisco de Assis, se você tivesse mais algumas horas de vida, o que é que você faria para aproveitar os seus últimos minutos? E São Francisco de Assis falou assim: eu continuaria plantando as minhas flores, porque a minha vida está em dia. Está tudo certo. Eu não deixei nada para amanhã. Eu perdoei quem eu tinha que perdoar. Eu amei a minha esposa, o meu esposo. Eu abracei os meus filhos. Eu liguei para minha família. Eu honrei meu chefe. Eu trabalhei duro. Eu servi na casa de Deus. Eu preguei o evangelho. Eu fui o exemplo para as pessoas ao meu lado. Então eu também estou pronto para me entregar, porque eu estou fazendo, cumprindo o propósito de Deus para a minha vida, assim como Jesus fez naquela tarde, naquela manhã. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, pronto, porque eu fiz tudo o que o Senhor tinha para que eu fizesse. Jesus se entregou por você, e se você se entregar de volta? Jesus cumpriu o seu propósito por você, e se você cumprir o seu por Ele? Você sabe de uma coisa? Lázaro morreu e ressuscitou. A filha de Jairo morreu e ressuscitou. O filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou. Mas Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e está vivo e vive eternamente. Está à direita de Deus, intercede por mim e por você, e olha para você e fala: filho, eu tenho um propósito na sua vida. Filho, vem viver tudo que eu tenho para você. Um dia nós vamos todos para o céu. Não vamos não? E a Bíblia diz que lá não tem choro, lá não tem mágoa. E eu peço, a minha oração de coração é que nesse dia, quando nós chegarmos juntos lá, e quando Jesus for enxugar as lágrimas dos nossos rostos, que Ele também possa enxugar o suor da nossa testa, para que nós possamos falar para Ele: eu vivi essa vida digna do teu sacrifício. Eu vivi essa vida cumprindo o meu propósito, assim como você cumpriu o seu. E a minha vida está entregue.